Olá, amigos. No início dessa semana, nós fomos convidados por um grande trabalhador da doutrina espírita da cidade de Matão, Orson Peter Carrara, que faz um trabalho de divulgação espírita no Brasil e no mundo maravilhoso. Tem uma força descomunal, está todo dia entrevistando alguém e nos convidou para sermos entrevistados. E quando tocamos no assunto de um parente espiritual e um benfeitor, que é o Ivan de Albuquerque, ele começou a fazer perguntas que nos despertaram recordações muito importantes. Então hoje nós decidimos fazer um breve resumo daquilo que nós vivemos espiritualmente falando, em relação ao espírito de Ivan de Albuquerque e presencialmente falando em relação à família do Ivan, que nós tivemos a oportunidade de reunir na nossa casa lá em Itapetininga, minha família toda sentada com a família do Ivan de Albuquerque, conversando. José Raul Teixeira, o nosso querido, notável orador de Niterói, estava lá na nossa casa para fazer uma entrevista com a família do Ivan, para escrever um livro sobre a vida de Ivan, porque ele recebia mensagens, e recebe, deve ser até hoje, de Ivan de Albuquerque. Então criamos um vínculo muito gostoso e eu vou tentar deixar aqui alguns acontecimentos de como eu me envolvi com essa história. Eu já comentei em outros programas e outras reflexões, eu acho muito importante isso, que eu era estudante de medicina e sofria muito com a minha mediunidade, e eu tive um desdobramento, uma emancipação da alma, como chama Allan Kardec, um sonho, em que eu me vi sendo visitado pelo espírito do meu avô, que havia desencarnado há uns 5 anos, acompanhado de um jovem que eu desconhecia, magro, alto, cabelos encaracolados, de terno, gravatinha. No sonho parecia uma realidade para mim. E meu avô, que sempre foi um benfeitor na minha vida, ele olhou para mim com muito carinho e falou assim: olha, filho, esse meu amigo vai estar cuidando e vai te ajudar muito, está cuidando de você. Eu não sabia quem que era. Quando eu acordei com uma esperança de sair daquelas angústias que eu vivia, ou de encaminhar aquele processo que depois eu vinha saber se tratar de uma mediunidade atormentada. Então eu me lembrei que eu tinha aquela imagem daquele rosto, daquele jovem em algum lugar, e me recordei que tinha na cômoda da casa da minha avó, nós morávamos juntos no mesmo quintal, é a casa dos meus pais e a casa da minha avó, e o quintal era o mesmo. Eu lembro que tinha uma foto com aquele rosto daquele jovem. E eu liguei para minha mãe na época, eu não era espírita, minha mãe católica, dedicadíssima à igreja, de cantar no coral. E eu me liguei para ela e falei: mãe, não tinha 2 fotos em cima da cômoda da avó? E ela comentou comigo: tem sim, filha. Um é do Tinão era o tio João, um tio, irmão da mãe da minha mãe. E outra de Ivan de Albuquerque. E falei: mãe, eu acho que eu sonhei com o Ivan essa noite. E conversei, né, contei para ela o sonho. Isso eu estava no 4º ano de medicina, só vinha entrar na casa espírita 3 anos depois de formado, quer dizer, 5 anos depois. Quando eu entrei na casa espírita na primeira noite, é a primeira reflexão, onde eu falo da influência espiritual sobre uma jovem que tentou suicídio, que o Orson postou com o nome de Cheiro de Velório. É uma história que marcou minha vida. Eu conhecia a doutrina, conhecia a mediunidade, conhecia o Sr. Hugo. No dia seguinte, nós fomos para a reunião pública, eu e minha esposa, ela a primeira vez, assistimos a palestra, e o Sr. Hugo, durante a palestra, ele recebia recados para as pessoas presentes, muito autênticos, tão autênticos, que eu tinha conhecido o Sr. Hugo na noite anterior e o recado era do Ivan de Albuquerque. E ele disse assim para mim no final do trabalho, falou: olha, chegou um jovem espírito, se aproximou e pediu que te desse esse recado. Ore, procure pensar muito nos seus amigos do mundo espiritual, ore pensando em Jesus, que para eles poderem ajudá-lo, eles precisam que você esteja em prece. Então ele me deu o recado, e ele se chama Ivan de Albuquerque, quer dizer, não podia ser coincidência do meu avô naquele sonho 4, 5 anos antes
ter falado que eu iria ser ajudado por esse Espírito, e o Sr. Hugo está ali vendo e recebendo uma mensagem do mesmo Espírito alguns anos depois. Então esse foi um andamento. E a partir dali, entrei na casa espírita, comecei a estudar o Espiritismo, o seu Hugo nos dando as tarefas necessárias. Em 1986, isso foi em 83 que eu e minha esposa entramos. 3 anos depois, eu descobri que era a data da desencarnação do Ivan. O Ivanzinho, como minha mãe chamava ele de Ivanzinho. O Ivanzinho, ele tinha 28 anos de idade. Ele nasceu em 1918 e desencarnou em 46. Quando o seu Hugo recebeu aquela mensagem, me recordo, eu liguei para minha mãe e falei: mãe, recebi uma mensagem de Ivan de Albuquerque, não é aquele da fotografia lá do sonho? Ela falou: ele sim, filha, ele é meu primo em 2º grau. A família dele era espírita. Minha mãe tinha um respeito pelo espiritismo muito grande, sempre teve. Hoje ela é espírita. E ela comentou que o meu irmão mais velho, o primeiro filho dela, se chama Ivan, por causa do Ivan de Albuquerque. Então, foi tudo o envolvimento, a presença do espírito do Ivan em nossa vida foi muito grande, enquanto vivo na vida dos meus pais. Influenciou muito pelo que ele era, pela característica, pelo caráter dele que nós vamos comentar. E aí depois, em 1986, em abril, eu consegui que minha mãe convidasse o Dr. Ciro de Albuquerque, irmão do Ivan, para que ele fosse à casa nossa lá em Itapetininga para eu fazer uma entrevista. Eu queria saber quem era Ivan de Albuquerque, quem era esse espírito, esse jovem. Então eu fiquei sentado na frente das casas. Antigamente tinha aquela varanda fechada com vidro, aquelas casas antigas, bonitas, do que o meu avô morava. Tinha três cadeiras olhando pelo vidro, aquela igreja matriz de Itapetininga, eu e o doutor Ciro sentado e eu fazendo a entrevista. Doutor Ciro, quem é Ivan de Albuquerque? E o doutor Ciro foi muito prestativo, muito amoroso. Ele disse assim: olha, Zé Antônio, para que você compreenda, o doutor Ciro estava com 70 anos. Eu sou de 55 para 86, eu tinha 31. E ele diz assim: para você entender o Ivan, é preciso que você entenda alguns costumes daquela época. Naquela época, o filho mais velho saía estudar quando a família não tinha condições financeiras, para depois ajudar o pai a cuidar dos mais novos. E o Ivan era o filho mais velho, eu era o segundo. Mas o Ivan, quando ele completou o ginásio, ele me procurou, e eu estava já me formando naquele ano, e me procurou com 18 anos de idade e me disse o seguinte: Ciro, sei que é costume, teria eu que sair estudar para cuidar. Porém, Ciro, eu sei que você quer fazer agronomia, e eu já tenho curso de auxiliar de enfermagem. Então eu gostaria de pedir, de oferecer uma outra opção. Eu vou trabalhar já, em vez de estudar, e você vai estudar. Você vai fazer agronomia, foi lá para Luiz de Queiroz, em Piracicaba, que era a melhor e maior faculdade de agronomia do Brasil, na época, e foi por muitos anos, se não for até hoje. Então o doutor Ciro foi estudar e o Ivan foi para São Paulo trabalhar como auxiliar de enfermagem, o doutor Ciro nos contando. Aí ele começou a contar. O Ivan foi trabalhar no Hospital Sanatório Esperança, em São Paulo. Era um hospital particular, onde as pessoas riquíssimas iam lá se tratar com os melhores médicos do Brasil, mas era um hospital que tinha uma ala para pobres, porque não existia o SUS naquela época. Os grandes hospitais é que cuidavam dos pobres desde que quisessem. E o Sanatório Esperança, esse hospital cuidava, tinha uma ala. E naquela oportunidade, conta o Dr. Ciro, esteve internado o Dr. Júlio Prestes de Albuquerque por um problema renal severo. E nessa internação, o Dr. Júlio começou a observar um fato muito curioso. O Ivan cuidava dele, como auxiliar de enfermagem. Quando terminava os plantões do Ivan, em vez de ele ir embora para casa, o Ivan, a família morava em Sorocaba. O Ivan é da região de Brotas, a família nasceu em Brotas. O Ivan saía, em vez de voltar para visitar a família, ele ia para a ala dos pobres e ficava atendendo os pobres lá, como voluntário, como auxiliar de enfermagem dentro do mesmo hospital. E aí o Dr. Ciro conta que houve um grande diálogo entre o Dr. Júlio e o Ivan.
O doutor Júlio, uma hora que o Ivan se aproxima para cuidar dele, fazer os curativos, as medicações, ele faz esse seguinte comentário: Ivan, você tem o sobrenome Albuquerque, eu também tenho o sobrenome Albuquerque, será que nós não somos parentes? E aí o Ivan explica: olha, doutor Júlio, a sua família é de Itapetininga, né? Doutor Fernando Prestes de Albuquerque, Júlio Prestes de Albuquerque. A minha família é de Brotas, é outra ramificação dos Albuquerques, eu acredito que não. E o doutor Júlio dá uma aula para o Ivan, porque como ele ele chamava-se presidente do estado de São Paulo, não era governador. Depois foi eleito presidente do Brasil, só não impulsou porque foi exilado por causa da ditadura. Mas ele foi eleito presidente do Brasil. Então ele era uma pessoa que tinha muito poder, o doutor Júlio. E jovem, desencarnou com 61 anos de idade. Então ele conta, ele fala: olha, Ivan, eu tive tanto poder na minha mão que eu me sentia como se fosse uma árvore frondosa à beira da estrada em que as pessoas vinham roubar os frutos. Muitos alegavam parentesco comigo só para arrumar emprego, para arrumar donativos, tudo. Hoje, Ivan, que eu não sou mais essa árvore frondosa, que eu não dou esses frutos, eu fico aqui observando você e vendo o que você está fazendo, Ivan. Você trabalha magnífico o que você faz. Da mesma forma que você me atende, você vai lá atender a alma pobre, eu observo daqui. Então eu posso lhe afirmar, hoje eu é que me sentiria honrado de ser seu parente. Então ele dá esse testemunho, e até hoje tenho certeza os dois são muito amigos, e devem estar na mesma seara, porque o doutor Júlio, uma pessoa de muito bom coração. E aí depois o doutor Ciro conta outra coisa, falou: olha, Zé Antônio, o Ivan era tão diferente, que quando a gente teve uma época de muita pobreza, e meu pai conseguiu alugar um barracão na beira de um trilho de trem na cidade de Sorocaba, tão distante do centro da cidade, tão distante dos bairros, que a gente passava dificuldade até para chegar lá. E o Ivan pegava as pessoas pobres na rua e levava para dentro de casa. Porque tinha 8, 10 quartos aquele barracão, que ficavam 3, 4 desocupados, e ele levava para lá. Principalmente os doentes, os enfermos, ficavam cuidando. E a nossa mãe, Dona Laurinha, né, de Albuquerque, e ela acompanhava o Ivan, quer dizer, os dois ficavam cuidando, virou um ambiente de socorro, naquela época que não tinham entidades assistenciais. O Ivan fazia isso, até as pessoas melhorarem, ou inclusive desencarnarem, que teve 1 ou 2 que tinham desencarnado, lá dentro da casa deles, e o Ivan cuidando, porque eram pessoas que não tinham recurso para estar em nenhum outro lugar. O Ivan era assim, com 25 anos de idade. O Ivan foi chamado aos 18 anos para fazer o exército em Sorocaba. Quando era a folga dele, em vez de ele vir para casa, ele ia para Pirapitingui, no asilo de leprosos, de ancianos. Era proibida a entrada porque não tinha cura hanseníase naquela época. O Ivan ia, sentava, almoçava, jantava, dava na boca comida para os ancianos internados naquele hospital colônia, de maneira que o diretor do hospital, que era uma pessoa muito conhecida no estado de São Paulo, e era amigo dos pais do Ivan, conhecido, ele entrava e ligava para os pais do Ivan e falava: vocês precisam falar para o Ivan não vir aqui, que não pode. Primeiro, porque é proibida a visita. Segundo, porque ele pode se contaminar. E a dona Laurinha e o seu Romeu, que era o seu Romeu de Albuquerque, o pai do Ivan, chamava o Ivan: o diretor do hospital está pedindo que você não vá lá fazer o que você faz. Ele falou: pai, não está na minha programação pegar essa doença, eu não vou trazer para vocês, fique tranquilo. Eu sei que eu vou desencarnar muito jovem, como desencarnou com 28 anos de idade. Estava no final de um trem olhando indo de Marília para Tupã, se eu não me engano, mas isso vocês pesquisem na internet. Parece perto de Pompeia, o trem fez uma curva e ele caiu na linha do lado, que vinha um outro trem passando. E segundo aquela reunião na família, que estava o Raul Teixeira, estava a minha família, a família do Dr. Ciro, a esposa do Dr. Ciro, eu ouvi um comentário ali dentro de que a dona Laurinha, poucas horas depois, que ela era médium, ela viu o Ivan, o espírito do seu filho, dizendo: mãe, eu já parti. Pelas biografias que a gente lê, ela recebeu uma mensagem do Ivan 1 mês depois. Mas pelo histórico ali familiar, a impressão que se dá é que o Ivan desencarnou antes, deixou o corpo antes do trem passar por cima
do seu corpo. Quer dizer, quando ele cai, ele já cai sem vida, desencarna, ele não sente aquela... Eu lembro do Raul Teixeira falando isso, que ele que entrevistou, ele não sentiu o processo do atropelamento do trem que passou pelo lado, porque ele já estava fora do corpo, pela grandeza do seu espírito. Então, e a última informação que eu achei muito interessante, porque daí nessa época, eu e a minha esposa, já dentro da doutrina espírita, estudando e aprendendo, a minha mãe, meus pais, eles queriam saber o que era esse negócio do espiritismo. Na verdade, eles só queriam saber se nós estávamos frequentando o espiritismo que eles conheciam, que era a doutrina de Allan Kardec. Então eles vieram para Cambé, saíram de Itapetininga, e justo quando Divaldo Pereira Franco estava rodando a nossa região, fazendo conferências. Quando meus pais chegaram na hora do almoço, o Divaldo ia falar em Apucarana. E fomos para Apucarana à noite, aquele anfiteatro lotado da universidade lá de Apucarana, lotado. Mais de 2.000 pessoas, não cabia tudo aquilo, tinha gente para fora, gente em pé. E depois que termina a palestra, eu me surpreendi, porque minha mãe, quando eu vejo, ela está na fila para conversar com o Divaldo. Ela que era católica na época. E quando minha mãe se vê lá na fila, depois ela volta com os olhos úmidos, emocionada. Eu perguntei para ela: aconteceu, mãe? Ela falou: cheguei perto do Divaldo, ele não me conhece, eu não o conheci, para parabenizar pela brilhante palestra que ele fez. Ele perguntou para mim: quem é Ivan de Albuquerque? Eu falei: é um primo meu em 2º grau, era espírita, ele está aqui do seu lado. E descreveu o Ivan para minha mãe. Ele era um jovem, cabelos encaracolados, lábios carnudos, a frase que ele usou. E ele pediu para te dar o seguinte recado. E deu o recado para minha mãe. Então essa história que eu tenho com o Ivan, e eventualmente a gente sente a presença dele, porque ele nunca deixou de nos ajudar. E quando ele pôde deixar uma mensagem através de algum médium para nós, ele sempre concluiu a mensagem dizendo assim: de seu companheiro de Priscas Eras, Ivan de Albuquerque. Então daí eu já, quando eu escrevia, está terminando uma mensagem escrita de Priscas Eras, eu já sei que é ele, e sei que provavelmente eu tive algum vínculo, vivemos em épocas pretéritas, porque ele nunca nos abandonou. Vou deixar aqui então esse acervo e essa gratidão ao espírito de Ivan de Albuquerque, que é um grande amigo da nossa família.